Mesas como essas são muito comuns em lugares como o Facebook Marketplace e geralmente são super baratas. Para iniciar o projeto, removi todas as gavetas da mesa e as separei. Depois, retirei com cuidado os painéis de madeira da parte de trás da mesa usando um martelo, sem danificá-los. Depois, coloquei-os de lado para serem reutilizados mais tarde. Minha próxima missão era remover o tampo da mesa. Usei um extensor na minha furadeira para remover todos os parafusos dos suportes que ficavam na parte superior interna da mesa. Depois de remover todos os parafusos e suportes, virei a mesa de volta e consegui remover facilmente as duas peças superiores. Também usei chave de fenda para tirar o acabamento frontal. Depois usei a serra tico-tico para cortar os suportes ao meio que saíram facilmente, ficando com dois armários separados. Para criar uma mesa mais longa, encomendei um tampo de madeira maciça de 74 polegadas de comprimento por 25 polegadas de largura na Home Depot. Consegui que entregassem na minha casa e funcionou muito bem. Primeiro, lixei rapidamente o tampo de madeira maciça com lixa de grão 220, limpei e apliquei 2 camadas de poliuretano nos dois lados, lixando levemente entre elas e deixando secar bem. Depois, precisei fixar os armários no novo tampo da mesa e, para isso, tive que calcular antes. Desenhei todas as medidas a lápis no tampo de madeira maciça, depois coloquei os suportes na posição correta no armário, virei o armário de cabeça para baixo sobre o tampo e então garanti que o armário estivesse na posição correta em relação às marcas antes de traçar os suportes internos. Removi o armário, alinhei os suportes às marcas e pré-perfurei o tampo de madeira maciça usando os furos já existentes nos suportes. Após perfurar os buracos, colei os suportes no armário com cola para madeira e reposicionei o armário sobre o tampo de madeira maciça, alinhando as marcações. Depois, coloquei os painéis de madeira atrás dos armários usando grampos antigos, novos e alguns pregos para quadros. Já gostava da cor da escrivaninha, então só pedi para igualarem a cor na loja de material de construção e dei uma nova demão de tinta em tudo. Renovei os puxadores e maçanetas com pasta dourada envelhecida. Após a tinta secar, montei a escrivaninha, coloquei no lugar e ficou perfeita. Agora tenho uma escrivaninha grande feita com um tampo de madeira maciça e outra reaproveitada, ideal para meus projetos de artesanato. Este é o quarto quarto da minha filha de 4 anos. Ela já teve mais quartos nos seus primeiros 4 anos de vida do que eu tive nos meus primeiros 20. Então, passei as últimas semanas tentando deixar tudo especial. Hoje, eu construí a escrivaninha. As pernas dessa escrivaninha vão ser feitas com ripas de 5 por 5 centímetros. Estou medindo o comprimento, fazendo uma marca e estendendo essa marca com um esquadro. Usei 2 grampos de pressão para segurar o material. O corte não ficou perfeito, mas está reto, o que basta. Vou usar parafusos de bolso para unir as ripas de 5 por 5 e montar a base. Vou esconder os parafusos de bolso colocando-os na parte de baixo e na parte de cima da escrivaninha. Esse é o degrau da broca Craig. Devemos alinhar este passo com as marcações de 1 1/4 e 1,5 polegada no gabarito Craig. Afrouxe o colar da broca Craig com uma chave Allen e depois deslize o degrau da broca até a marca. Trave, carregue e ajuste o guia para material de 1,5 polegada. Prenda o gabarito Craig na bancada e comece a furar. Usarei parafusos de bolso de 2,5 polegadas e cola de madeira para fixar minhas junções. Costumo ajustar minha furadeira em 14 e deixá-la no modo rápido ao fixar parafusos. Isso evita que a furadeira atravesse e estrague a peça. Repita esse processo para as 4 peças de cada perna. Repita esse processo para construir cada uma das 2 pernas. A última peça estava puxando um pouco, então usei meu martelo para forçá-la no lugar. Fixe o suporte transversal a 15 centímetros da base das pernas. O grampo de ângulo reto da Craig realmente ajuda a manter a peça no lugar, porque a cola faz com que a peça queira sair da sua marcação. Notei que as pernas puxavam para dentro, então coloquei um suporte de 2,5 por 5 centímetros no topo da base. Faça furos prévios e fixe na base com parafusos para pocket hole de 1 polegada e 1/4.
Meça alguns centímetros a partir da frente e de trás das pernas, e use uma broca maior para fazer um rebaixo, de modo que esconda os parafusos que usaremos para fixar a base ao tampo da mesa. Por fim, com uma broca um pouco menor que a haste do parafuso, faça um furo atravessando o topo da base. Quero dar um efeito de peça mergulhada na tinta à escrivaninha, então isolo tudo acima de 15 centímetros com fita crepe para a pintura. A parte superior será envernizada com goma laca âmbar e a inferior pintada com tinta branca tipo giz. Misture bem a goma laca e aplique usando um pano ou um pincel. Depois de usar um pincel de espuma, eu sugeriria usar um pano, porque o pincel coloca goma laca demais de uma vez só. O ideal é aplicar 2 camadas finas de goma laca, em vez de 2 camadas muito grossas. Assim, você evita cobertura desigual e muita frustração. Deixe a goma laca secar e aplique a fita de pintura na marca de 15 centímetros. Por fim, aplique 2 ou 3 camadas de tinta efeito giz na peça. Estou usando a tinta Chalk Finish da Valspar. E agora, o momento da verdade. E o segundo momento da verdade. Meça 5 centímetros a partir da ponta da mesa Leanman da IKEA. Passe a sua marca de uma ponta a outra usando uma régua e repita esse processo do outro lado. Alinhe a base com as marcas e fixe na mesa usando parafusos para madeira de 5 centímetros. Vire ao contrário e será uma escrivaninha. Se você está procurando por algumas mesinhas laterais ou criados mudos, considere usar uma penteadeira vintage antiga em vez disso. Primeiro vou desmontar. Tiro as gavetas e analiso como a penteadeira foi feita. Como a penteadeira foi pregada, coloco um pé de cabra entre o painel traseiro e ela, depois bato com um martelo de borracha para separar as tábuas. Agora estou verificando onde estão todos os pregos e encaixes e removendo todos os pregos que consigo com uma saca-pregos. No geral, pés de cabra, pancadas e separar as peças manualmente resolveram o problema. Estou retirando os puxadores das gavetas e recolocando os parafusos originais atrás para não perdê-los. Coloco as gavetas sobre papel craft, lados envernizados para cima, junto da penteadeira. Para remover o verniz, estou usando um produto chamado QCS da Stripwell, que é um removedor não tóxico. Borrifo o removedor nas superfícies envernizadas da penteadeira e gavetas e deixo agir por cerca de 10 minutos. Com a espátula, raspo o verniz. A maioria das peças precisou de 2 passadas para remover tudo. Agora, usando um limpador de superfícies, estou borrifando onde o verniz foi removido e, em seguida, limpando os móveis com um pano. O próximo passo é reparar as laterais. Com a lixadeira orbital, lixo as áreas danificadas dos criados mudos e faço lixamento leve nas laterais para prepará-las para o próximo passo. Uso uma espátula para aplicar massa para a madeira e nivelar marcas, cantos ou rachaduras. Alguns buracos eram fundos e precisaram de 2 camadas, com secagem entre elas. Depois de vários dias de secagem, estou lixando a massa para deixá-la lisa e, em seguida, usando a lixadeira orbital nas áreas que precisavam de um pouco mais de trabalho. Agora estou removendo todo o pó do lixamento usando um pano pega-pó. Escolhi a cor Cast Iron da Fusion Mineral Paint e estou pintando todos os pequenos acabamentos com um pincel artístico menor. Como as laterais são lisas e grandes, escolhi pintá-las com um rolo de veludo Stahlmeister de alta qualidade da Fusion Mineral Paint para um acabamento impecável, sem marcas de pincel. Aplico a tinta com movimentos longos e uniformes, sempre mantendo a borda da tinta úmida. O ideal é aplicar a tinta com o rolo e depois passá-lo devagar, de ponta a ponta, sem parar, para garantir um acabamento mais liso. Uso parafusos para segurar os puxadores das gavetas enquanto pinto e depois os coloco em caixas de ovos para secar. Com a tinta seca, estou tirando a fita crepe para a peça terminar de secar. Para proteger a frente das gavetas e o tampo dos criados mudos, uso stain e óleo de acabamento natural da Fusion Mineral Paint. Produto fácil de aplicar, basta passar, retirar o excesso e tem boa durabilidade para piso. Estou aplicando o stain e o óleo de acabamento com um pincel até que toda a superfície escolhida esteja completamente coberta, deixando agir por alguns minutos e depois removendo o excesso com um pano limpo que não solte fiapos. Deixo o produto secar durante a noite?
Depois que a tinta tiver curado por cerca de 30 dias, também vou aplicar uma camada de Stain Natural e óleo de acabamento para aumentar a durabilidade do móvel. O resultado final são 2 mesas de cabeceira ou laterais deslumbrantes, de alta qualidade e personalizadas para minha casa. O tom da madeira está fresco e rico, tem toque macio como seda e contrasta lindamente com o tom profundo do ferro fundido, tornando essa combinação bela e atemporal. Obrigada por assistir ao Home Talk. Até a próxima!